Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro, estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos no intervalo do Alimento Diário, nós estamos repetindo a semana 4 com a mensagem 20. Eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, vamos exercitar o Espírito, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Com a sua revelação, aquilo que de fato Ele quer nos mostrar, a gente vai conseguir enxergar a direção que Ele quer nos dar, o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra. Ó Senhor Jesus, é isso que vai sempre trazer para nós edificação, e sabedoria, para a gente ser verdadeiramente edificado. Na sabedoria a gente aprende a aplicar a palavra no nosso viver e levar isso para outras pessoas, sempre buscando os interesses de Deus. É importante sempre a gente ouvir a voz do Senhor, pelo exercício do Espírito, levar outros também a exercitar o Espírito e também compreender a direção de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. O título de hoje aqui é A Linha Apostólica de Paulo. Essa semana a gente está repetindo a semana 4, então aqui embaixo na descrição tem a mensagem da semana, tem o tutorial e também tem um vídeo aqui já gravado aqui do canal com a leitura. Então não vou fazer a leitura novamente, vou só compartilhar aqui mais alguns pontos para a gente poder ruminar essa palavra, extrair mais riquezas daqui. Ó Senhor Jesus, no dia de hoje está falando essa questão da linha apostólica de Paulo, uma linha que foi dada a ele por Deus, para encabeçar as igrejas, levar os irmãos a serem encabeçados em Cristo. Ó Senhor Jesus, sabe que ali em Corinto ele teve problema ali, quando Apolo foi para lá, e despertou uma curiosidade ali nos coríntios, Senhor Jesus levou os coríntios a procurarem outras coisas, além da fé, e eles não perceberam a direção de Deus, a diferença entre uma instrução e a palavra profética. Ó Senhor Jesus, hoje quando a gente abre a internet, principalmente a internet, a gente tem alcance a muitos pregadores, muitos tipos de palavras diferentes, mas a grande maioria são palavras de instrução, Senhor Jesus, são palavras de ensinamento, nos ensinam aspectos, mostram até mesmo alguns aspectos diferentes, alguns aspectos importantes, mas não traz direção para a nossa vida, Senhor Jesus. O que traz para nós transformação, traz para nós mudança, é a revelação de Deus, isso está dentro da sua palavra profética, é a direção de Deus para nós. Às vezes a gente pode ter várias opiniões diferentes, e ao abordar tudo isso a gente precisa ter discernimento espiritual para ver qual a direção que o Senhor quer nos dar naquele momento. Talvez você tenha uma visão mais completa, você tenha algo ali, você tenha mais experiência, tenha mais discernimento, Deus te deu algo ali, mas às vezes naquele momento ali, aquilo ali que você tem não pode ser usado ainda, talvez falte maturidade dos irmãos, ou o momento não seja esse, Senhor Jesus. E aí a gente precisa aprender a ter discernimento espiritual, e seguir a linha que o Senhor está mostrando. Por isso está mostrando para nós, existe uma linha apostólica. Paulo ele tinha a sua maneira, ele tinha os seus caminhos no Senhor. E era essa maneira de Paulo, o jeito de Paulo era que Deus queria usar naquele momento. Tinha outros apóstolos, outros servos de Deus, mas quem Deus queria usar para alcançar principalmente a nós, os gentios, era Paulo. Paulo tinha ali uma maneira de atuar, que era de acordo com a direção do Espírito. Ó Senhor Jesus, não quer dizer que outros não andavam no Espírito, mas de repente o Senhor tinha uma direção para eles, para outros aspectos, para outros caminhos, para outras coisas. É isso que a gente precisa ver a diferença, Senhor Jesus. Há irmãos que são muito bons para gerar pessoas e tal, tem os seus caminhos ali, poxa, eles abordam pessoas na rua, vão nas casas e tal, as pessoas se abrem de uma maneira para receber a palavra, mas às vezes esses mesmos irmãos, se continuarem cuidando, vão acabar espantando as pessoas vão embora. Então ali naquele momento é hora de entrar uma outra maneira, uma outra direção do Espírito, é hora de entrar uma outra pessoa para cuidar, para apacentar, para gerar crescimento, ó Senhor Jesus. Então a gente tem que ver a linha do Espírito, quem o Senhor está adequando melhor para cada situação. Ó Senhor Jesus. A gente sempre precisa procurar a maneira mais adequada, E como mostrou aqui, Paulo ele buscava sempre atuar de acordo com a direção do Espírito, e é nessa direção que ele ensinava as igrejas, que ele ensinava os irmãos. Olha, é assim que a gente segue o Espírito, assim que a gente obedece,
né? E ficaram vários princípios, né, de Paulo que a gente usa até hoje, principalmente a questão de invocar o nome do Senhor. Né? Paulo foi gerado, né, ali, né, na igreja, ali, né? Ele teve um encontro, né, direto com o próprio Senhor, né? E o Senhor ali, né, logo levou ali a invocar o nome do Senhor, né? Por que te demora, Paulo? Né? Levanta, recebe o batismo invocando o nome dele. Então Paulo ele invocou o nome do Senhor e ele passa, né, principalmente na igreja de Corinto, ele passa muito sobre essa questão do invocar, né? Mostra para nós, né, Coríntios, Romanos também, né? Ele dá muitos exemplos na questão do invocar. Ó Senhor Jesus, ele tinha esse encargo, né, de levar a palavra de Deus, não importava o que ele tivesse que passar, né? O início aqui da mediária ele até fala que ele se importava, né, ele amava os coríntios ali mais do que a própria pessoa, mais do que a sua própria reputação. Então ele não estava preocupado ali de repente ser mal recebido, ser mal visto, né, ou alguém achar que ele era fraco, que ele era isso, que ele era aquilo. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em levar os irmãos a funcionar, levar os irmãos a tocar na palavra de Deus. E para isso ele demonstrava, se preocupava com os irmãos como filhos, né, ó Senhor Jesus. Então, embora a gente possa ter muitos professores, muitos ensinamentos, a internet está cheia disso, a gente vai ter poucos pais, poucos que realmente se importam conosco, mas se dão por nós, né? Estão ali dispostos a sofrer, dispostos a entrar na enfurada, né, junto com a gente. Então, né, Paulo ele não estava competindo com Apolo pela atenção dos coríntios, né? Não desejava nem envergonhar, nem advertir, nem provar que estava certo, que estava errado, mas que eles fossem aperfeiçoados, que eles crescessem. O ensinamento de Apolo era simplesmente um ensinamento. Olha, a Bíblia fala isso, 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 e toma aí, dá seus pulos. É como um professor na escola, né? Ó, dê a matéria, agora o aluno tem que aprender. Né? Se o aluno tem dúvida, ele é que tem que procurar. Agora já um pai é diferente. O pai se preocupa quando o filho chega em casa, o que o filho fez, o que o filho viu, comeu, se alimentou, tem roupa, tem isso, tem aquilo, está bem, está alegre, está triste. O professor, a maioria não se preocupa com isso, né? Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós, né? Que Paulo tinha um encargo diferente, né? Ele gerou os coríntios por meio do Evangelho, né? Senhor Jesus. Não foi por meio de ensinamentos, não foi por meio de eloquência, não foi por meio de interpretação de texto. Ele estava ensinando para os coríntios ali a direção de Deus. Hoje, da mesma forma, hoje nós podemos conhecer muito a Bíblia. Né? Conhecer a Bíblia é uma coisa, né? E diante de Deus é outra coisa. Né? Conhecer a vontade de Deus é uma coisa, praticar, cumprir a vontade de Deus é outra coisa. É isso que a gente precisa perceber. Né? Paulo ali gerou, né, em Coríntios ali, filhos. Apolo foi ali só dar um ensinamento e, né, Senhor Jesus, a gente não vê tanta preocupação assim, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? E ele até mostra para nós aqui, né, que, né, os preceptores, que os professores, né, no original grego é paidagogos, né? Que ele mostra aqui que uma referência aos povos derrotados na guerra, né, que eram escravizados, né, e eles atuavam nas casas das famílias gregas, pegavam aqueles que eram mais confiáveis, mais maduros, mais cultos e viravam os instrutores das crianças, né, Senhor Jesus. Né, então ele fazia as coisas ali por obrigação, né, era um trabalho, né, ele era escravo, tinha que fazer. Né, mas não é dessa forma que o Senhor quer que a gente atue, né, é esse caminho que Paulo estava mostrando. É o nosso caminho, o caminho da edificação, o caminho do amor, o caminho de levar as pessoas a exercitarem o Espírito. A gente precisa notar essa diferença, né, Senhor Jesus, e para isso a gente precisa conduzir o Senhor. Para dar um ensinamento, né, você pega aqui uma linha aqui e fala e pronto, acabou. Agora, para cuidar, de fato, você precisa exercitar o Espírito, você precisa ir diante do Senhor, você precisa ouvir, né, a pessoa para ver qual o problema que ela está enfrentando, né, qual a situação, qual a dificuldade. Isso quem faz só pai. Né? Dificilmente o professor vai querer ouvir qual a dificuldade, né, do aluno ali, o que ele está precisando, o que ele pode fazer para poder levar o aluno a entender melhor. Né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Então isso que a gente precisa perceber, né, que um preceptor ele não pode ser colocado, né, um professor na mesma posição de um pai, né, Senhor Jesus. Né? Por mais que um pai possa ter defeito, né, não tem como comparar um pai com um professor. Né? O pai é inigualável, insubstituível, né, Senhor Jesus. Né? Então é isso que a gente precisa perceber, né? Uma palavra de instrução, né? A diferença de uma palavra de edificação, uma palavra de direção.
né? Os nossos pais nos dão direção, nos mostram, nos educam, né? O professor não, ele mostra um assunto, e aí o que você vai fazer disso é problema seu. Né? Tem muitos ensinamentos, até mesmo a gente vê, né? Coisa que a gente aprende na escola que depois a gente nunca mais usa, né? Senhor Jesus. Mas são coisas que nos ajudam a desenvolver nosso raciocínio, né? A desenvolver coisas lógicas, né? Muitas vezes até mesmo a nos ensinar, né? A lidar com frustrações, a lidar com problemas, lidar com situações. Né? Não quer dizer que é 100%, né, inútil. Né? Às vezes tem ensinamentos que a gente não vai usar, aquele ensinamento específico, mas aquilo que a gente aprendeu gerou algo em nós. Né? Gerou ali uma maneira de a gente aprender a raciocinar, né? Aprender a ver um problema, né? A ver algo diferente, né? E ver que existe um método para lidar com aquilo ali. E na vida é assim. Né? Você às vezes vê certas coisas acontecendo e você não vai aparecer escrito ali para você o que é para fazer. Né? Você que tem que ir ali, né? E vendo ali, né? O que você aprendeu na sua vida, ou se você precisa agregar mais algum conhecimento para lidar com aquela situação. Né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a lidar com tudo. Né? E o pai se preocupa com isso. O professor não, ele está ali para ensinar aquela matéria e aquilo só. Passou daquilo ali, já não é com ele. Ó Senhor Jesus, mas o pai não, o pai ele tem que saber de tudo, né? De tudo um pouco para ajudar o filho. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então Paulo ele procurou ali, né, mostrar para os coríntios que não é para ele ter preferência entre um e outro. Por isso ele colocou, né, se colocou no mesmo nível de Apolo, apesar de não estar, né, de fato, mas de maneira educada. Ele mostrou que, né, os dois eles eram apenas servos de Deus, servos que estavam ajudando eles a crerem na palavra. O principal era eles se focarem no Senhor. Hoje a gente precisa aprender a ir diante do Senhor, exercitar nosso espírito nesse Senhor Jesus. Hoje, quando vem certas posições diferentes, quando eu ouço palavras diferentes, até mesmo pessoas que vêm contestar a minha fé, tudo isso traz para mim fortalecimento. Eu pego tudo isso, levo diante do Senhor e vejo, Senhor, por que tal pessoa pensa desse jeito? Por que ela está agindo desse jeito? E procurar uma maneira ali também de ajudar a pessoa também a ampliar mais a sua visão, a se aproximar mais de Deus. Ó Senhor Jesus, para que ela possa ter uma experiência diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas é o que ele mostra aqui, existem posições diferentes aqui entre Apolo e Paulo. Um estava debaixo da orientação do Espírito, e levou as pessoas à salvação. O outro trouxe mera instrução. A gente precisa aprender a ver a diferença entre direção e instrução. Ó Senhor Jesus, muitas vezes a mera instrução traz muita confusão. Leva a gente às vezes a duvidar, a não perceber a verdadeira direção de Deus, gera dúvida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, então a gente precisa ficar atento, Ó Senhor Jesus, às vezes é o que acontece, por exemplo, você está ali seguindo o GPS, igual por exemplo, às vezes eu tenho que ir no Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali tem muitas ruas, muitas direções diferentes, e às vezes você está ali, está seguindo o GPS fala, daqui às vezes ele dá uma informação um pouco confusa, daqui a 300 metros, vire levemente à esquerda, você vai olhando e você vê a placa indicando o lugar que você quer, mas aí mais para frente tem uma outra placa indicando um negócio diferente, aí você tem que ver que a instrução verdadeira estava na placa anterior e não nessa, Senhor Jesus. Aí quando você chega lá, ele fala, vira levemente à esquerda, aí você percebe que tem uma saída à esquerda, tem uma um pouco à frente, tem uma outra ali um pouquinho à direita que vira para a esquerda e tem uma outra que vira totalmente para a direita. E agora, qual delas? Senhor Jesus. Aí você tem que aprender a olhar e ver a direção ali no GPS e diferenciar as linhas ali para você saber onde você está indo. Senão você vai se confundir, vai se perder. O GPS vai ter que recalcular a rota e às vezes acontece, tem ruas ali que são sentido único, e você tem que dar um maior voltão para você poder conseguir ir onde você quer. Para você conseguir ir onde você quer ir. Então há uma diferença entre a instrução e a direção. Então eu normalmente o que eu faço? Eu já dou uma olhada antes, quando eu já traço a rota ali, eu já dou uma olhada em casa e já vejo essas pequenas nuancezinhas para ficar já mais atento e vou também olhando as placas. Então tem que me orientar por várias coisas diferentes. A minha esposa ela tem dificuldade, ela pode estar até com o GPS ali na mão, ali, ela olha as linhas, para ela é tudo a mesma coisa, ela não consegue diferenciar nada de nada. Então é nessas horas que a gente precisa estar atento, em realmente aquilo que vai nos dar direção e aquilo que é uma mera instrução. E a gente, no meio disso tudo, a gente precisa identificar qual é o caminho.
Né? Ó Senhor Jesus. Não sei se os irmãos conseguiram compreender, né, aquilo que eu estou compartilhando aqui, mas é justamente essa diferença, né, entre Apolo, que veio dar uma instrução, ele deu uma instrução, mas não era preocupada, né, não era uma instrução preocupada com a direção de Deus. Já Apolo, tudo aquilo que ele ensinou era baseado naquilo que Deus colocou. Talvez Apolo veio, né, e mostrou um monte de coisas que de repente Paulo não mostrou, mas eram coisas que não eram necessárias. Né? É como um GPS, ele mostra um monte de caminhos, ele mostra um monte de coisa, mas você tem que ver qual é a linhazinha, uma linhazinha azul ali, né, que é o que está te guiando. Você tem que saber a diferença, quando você está andando na linha azul e quando você está entrando nas outras bifurcações ali, né, nos outros caminhos. Então a gente precisa aprender isso, né? Isso vem com o tempo, né, de você tocando na palavra. Né? Hoje eu olho para o GPS e já consigo entender, bom, é levemente à esquerda, é essa aqui, é aquela ali, e aí eu vou olhando as placas também e vamos buscando. E se errou, não tem problema, deixa que o GPS ele vai refazer a rota ali, te dá mais uma volta, mas a gente chega lá. Né? Ó Senhor Jesus. Esse a gente precisa aprender, né? Eu sempre brinco, né, que é GPS, né, guiados pelo Senhor. A gente precisa desse GPS espiritual, a gente precisa aprender a ser guiado pelo Senhor. Tem hora que parece que o caminho está confuso. Mas não, se foca na palavra, se foca na direção do Espírito e vai. Né, Senhor Jesus, segue a linha, né, a linha da direção de Deus e você vai chegar onde Deus quer. Né, Senhor Jesus. E caso a gente desobedeça, perca no caminho, a gente pode ir diante do Senhor. Né? Senhor me guia, Senhor me mostra. Ó Senhor Jesus, me dá discernimento e o Senhor vai mostrar. Né? E isso é uma preocupação que só o Pai tem. Né, Senhor Jesus. Eu vejo ali, né, que é quando o GPS ele vai lá e você errou o caminho, mas o que ele faz? Ele refaz a rota para você. Olha, você entrou por essa rua aqui, mas aqui a gente vai achar um novo caminho para chegar onde você quer. E eu vejo que esse é o cuidado do Senhor. Né? Já a instrução que foi dada é aquela, pronto, acabou. Né? Senhor Jesus. O Apolo veio e falou, mostrou um monte de coisa. Né? Senhor Jesus, mas não estava preocupado. Vocês estão entendendo? Isso que está ajudando vocês em alguma coisa? Já Paulo não. Por isso que ele procurou ali, né, de maneira bem educada, né, se colocar no mesmo nível. Olha, nós somos servos usados pelo Senhor, então vocês precisam ir diante do Senhor. Se eles fossem diante do Senhor, exercitassem o Espírito, iam perceber logo a diferença. Ó Senhor Jesus, né, no fundo era isso que ele mostrou para eles. Né, olha, eu sou o Pai espiritual de vocês. Eu vim aqui, né, Senhor Jesus, para trazer para vocês uma direção de Deus. Né, vocês foram gerados e salvos por meio do Espírito. Então agora não saiam do Espírito, continuem no Espírito. Né, Apolo veio para ajudar, né, Senhor Jesus, com o seu conhecimento, com a sua eloquência. Né, mas vocês precisam de uma base firme no Senhor. Né? Se vocês estiverem firmes no Senhor, isso vai ser uma ajuda. Se não estiverem firmes, não adianta nada, só mais um monte de instrução. Mas os coríntios ignoraram isso, negligenciaram, né, a questão da relação que eles tinham com Paulo, né, qual era o intuito do Paulo, qual que era, né, realmente o viver, né, a diferença de viver entre aquele que estava sendo direcionado pelo Espírito e aquele que simplesmente estava trazendo um conhecimento. Ó Senhor Jesus, por isso que Paulo suplicou para ele, olha, sejam meus imitadores como eu sou um imitador de Cristo. Né? Um instrutor não fala isso, né? Ó Senhor Jesus, mas um pai sim. Então Paulo ele tem a sua linha, ele tem o seu caminho no Senhor, ele tem a sua maneira, né? E ele tem a maneira como o Espírito direciona. E hoje da mesma forma, precisamos perceber na direção do Espírito, para que o Senhor possa nos encabeçar, para que o encabeçamento de Cristo, né, seja vivido, né, seja feito na igreja. Ó Senhor Jesus, né, nós não somos isolados, nós pertencemos ao corpo de Cristo, né, e para a gente poder experimentar a bênção do Senhor, a gente precisa estar junto, nos ajustar, né, na unidade, ter a mesma mente, a mesma opinião, né, identificando a direção do Senhor. Por isso que Paulo tem que mostrar a linha apostólica para eles. Olha, eu não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Né? Acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Né? Se eu não tivesse falado com vocês do Senhor, será que vocês iam estar aceitando Apolo instruindo alguma coisa? Né? Senhor Jesus. Né? Então ele mostrou, olha, se eu não sou apóstolo, se você não me considera como enviado de Deus para levar para você a salvação, né? Talvez eu não seja isso para outros, mas para vocês com certeza sou, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Né? Vocês creram, né? Mostrando que eu estava aqui vivendo no Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, os coríntios tinham que perceber isso, porque foram gerados em Cristo por meio de Paulo. Né? E Paulo, ele realmente estava ali, né? zelando por eles como um pai, né? Não tirou proveito nenhum.
mas trabalhou com as próprias mãos para que o evangelho não fosse censurado, para que os irmãos não tivessem problema nenhum. Nem até mesmo falou isso para eles, ele falou, não é para vocês me sustentarem, né? Essa é a minha graça, eu quero continuar aqui, né, ajudando vocês, sendo sustentado com as minhas próprias mãos. Não me privem dessa graça. Eu estou aqui, isso está me ajudando a exercitar o Espírito. Vocês precisam também tomar esse exemplo, exercitar o Espírito de vocês. Ó Senhor Jesus. Né, Paulo foi, o intuito de Paulo, né, ao ensinar os irmãos era para que eles guardassem, né, a palavra, né, procurassem viver no Espírito, para que vissem nele o exemplo. Por isso que ele falou, eu não vim com eloquência, não vim com sabedoria humana, eu vim em demonstração do Espírito e de poder. Eles deviam olhar a linha, né, e perceber, olha, é melhor exercitar o Espírito, né, e manifestar o poder de Deus do que simplesmente saber falar como os outros falam. Então a gente precisa perceber a diferença. A gente precisa ter prazer, né, diante de Deus, né, diante do exercício do Espírito, né, e nessa linha, né, onde a gente guarda a palavra, onde a gente se torna mais parecido com o Senhor, recebe os atributos divinos, é uma linha prazerosa, onde Deus nos conduz, né, e assim a gente toca na graça do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, então a gente tem que valorizar ser conduzidos pelo Espírito, né, ser conduzidos na direção de Deus, né, tá naquela linhazinha azul, né, onde não há confusão ao caminho, onde tem uma rota onde você vai chegar num objetivo, né, entrar em qualquer outra rota não vai adiantar, você tem que seguir a linha, né, a linha do guiar de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente tem que tocar nessa diferença, né, ser guiado pelo Senhor é diferente de saber pegar vários caminhos, né, de pegar qualquer caminho, né, ó Senhor Jesus. Né, às vezes as pessoas pensam, não, vamos pegar vários caminhos, vamos pegar qualquer caminho, provavelmente a gente vai conhecer, vai aprender. Né, ó Senhor Jesus, quem dera fosse assim, quem dera a gente conseguisse guardar tudo, né? Mas a gente aprender, né, de fato a seguir a linha de Deus, Ele sempre vai nos orientar, sempre vai nos corrigir, né, e a gente vai chegar, né, ao fim desejado. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.